de Moraes erra severamente ao dizer que as redes sociais deu voz aos imbecis. Não, não, excelentíssimo. As redes sociais deu voz ao crime. Pessoas inteligentíssimas. Eu preciso se dar conta disso. São muito inteligentes. São bandidos maldosos e perigosos. Deliberadamente mentem, sabem que estão mentindo, arregimentam pessoas ainda com alguma ingenuidade, sem um senso crítico. Afinal de contas, temos no Brasil um sistema educacional que não forma a crítica, e essas pessoas é que são a base de sustentação dessa grande quadrilha que tomou conta do país, tendo um dos chefes, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Cometeu muitos crimes que precisam serem julgados. O da pandemia, talvez o mais severo de todos. Não tivéssemos tantas vidas perdidas, acaso a vacina chegasse a tempo, acaso se respeitasse as normas que a OMS orientou e que todos os países do mundo fizeram. Salvo engano, teve um país só, não sei se na Ásia, na África, que não cumpriu, e também foi alto o índice de mortes da Covid. Praticamente todos os países se curvaram ao isolamento social como a única medida, né, de mitigar o avanço da Covid e, assim, preservaram muitas vidas. Aqui, o ex-presidente Bolsonaro, em exercício, simplesmente não usava máscara, os filhos, os correligionários dele também não, promoveram aglomerações. É preciso julgar e punir as pessoas que fizeram aquela tragédia lá em Manaus. Deputados e deputadas foram à tribuna e pelo direito de ir trabalhar numa situação extrema, uma calamidade terrível, pelo direito da economia. Na verdade, uma economia que só favorecia a poucos, os grandes acumuladores de capital. Mas o fato é que deputados, senadores, simplesmente brigaram com o judiciário e com organizações de saúde que promoviam, incentivavam, estimulavam, orientavam o isolamento social e conseguiram até, né, fazer com que Manaus não aderisse ao lockdown, e a tragédia só aumentou. Foi terrível, sofremos muito. Esse trauma está tão forte ainda que a gente não parou para sentir e pensar. É preciso punir Bolsonaro como um criminoso severo que deliberadamente não quis seguir a orientação mundial, não é? Uma vez que ele se põe como opositor radical de qualquer pensamento que o campo progressista faça, a partir do momento que os progressistas, social-democracia, até a direita democrática adere, um exemplo do Ronaldo Caiado, adere à orientação da OMS, ele vai ser contra, porque ele radicalmente se põe maniqueisticamente contra qualquer postura que o campo democrático se apresenta. Então, não são imbecis, são muito inteligentes, eles são muito maldosos, né? A propósito, isso que se revisou do nazismo, que é ainda ecoado no século XXI, se revisionou a dizer que não existe nenhuma loucura ali, não. É maldade densa, pura. Então, o senhor Alexandre de Moraes erra ao falar de imbecis. São maus,